Vamos, então, para a nossa aula de hoje, correto? E agora, gente, eu não estou vendo o chat, então, se almas querem se manifestar, ou então, se alguém atrasado entrar, eu vou ter que voltar lá. Ainda não liberei aquele lance lá da pessoa entrar à vontade, tá? Bom, vamos lá, foco. Nossa aula de hoje, vamos falar sobre eletricidade. E como uma aula inicial, vai ser uma introdução, tá bom? Não vou ser tão maçante, nossa, né? Não se acostume, não vão ser sempre assim, se terminarmos um pouco cedo, isso não é corriqueiro sempre, tá? Mas se por um acaso acabar cedo, que bom, né? Vão lá correr um pouquinho no parque, tá bom? Olha só, gente, vocês vão ser agraciados um pouco nesse tema, porque o curso de vocês é eletroeletrônica, né? Então, aprender sobre eletricidade e elétrons é uma coisa que está já no sangue de vocês, correto? Então, talvez esse seja o momento que muitos brilhem ali na física, uau, descobri minha vocação, ou não. Mas pode também ser aquele momento que você consegue respirar bem em alguns assuntos, né, e até depois ficar mais calmo no final do ano, dar um foco ali em outros assuntos que são seus pepinos, tá? Eu já deixo aqui para vocês meu e-mail, e o canal do YouTube ali, se inscreve ali, tá, para vocês seguir as aulas. Eu aviso também, lá no canal do YouTube vai estar tantas aulas que eu dou para o primeiro, tantas aulas que eu dou para engenharia, tem aulas que eu já dei para engenharia, para os primeiros, whatever, mas eu sempre identifico ali, no primeiro título, para quem quer a aula, tá? E vocês guardem esse layout do nosso Stormtrooper ali em formato de Lego, ouvindo uma boa música, que essa vai ser o nosso layout, quando vocês verem aquele ali, quer dizer que a aula é para vocês, né? Porque senão, nossa, eu estava vendo uma aula errada, nem sabia. Não tem essa desculpa, tá? Vai estar tanto escrito como na visão identificável. Beleza? Tranquilo? Vamos, então. Pois bem, como a gente vai falar de eletricidade, um pouco de introdução, né? Vou aproveitar e falar um pouquinho de magnetismo. Mas magnetismo não vai ser o momento que a gente já vai entrar mais aprofundadamente. Isso vai ser lá para, deixa eu pensar, agosto, eu acho, ou setembro, tá bom? Eu já adianto vocês que muitos depois da engenharia, eletromag é uma das matérias mais tensas que os alunos possuem exatas, principalmente em todos e qualquer curso de engenharia, tá? A eletromag costuma ser um dos grandes pepinos, né? Mas tudo é por causa que lhe falta uma coisa fundamental. A física trabalha com cálculo, com matemática, né, com essas ferramentas. Então, se elas não estão em dia, vai te atrapalhar na física, tá bom? Isso em qualquer âmbito da física, tá bom? Mas vamos lá. Eletricidade. A eletricidade começou tudo porque nosso amigo ali, Tales de Mileto, observou um pedaço de âmbar, que é esse pedacinho, uma pedra meio assim. Você já viu aquele filme lá, opa, uma alma retardatária aqui, homem, então... Se vocês viram aquele filme Jurassic Park, né, tem até um pedacinho de alguma coisa de âmbar ali, né, então, é aquele negocinho ali, é o Jurassic Park, acho que um dos primeiros, lá do ano 2000 e bolinha, que fala lá, e encontraram ali num mosquito, um DNA, é essa pedra meio transparente, é uma resina fóssil, né, nem uma pedra, porque quando eu falo pedra, estou falando de um minério, né, é uma resina fóssil, né, você observou que quando, de repente, ele passava no tecido ali dos caras, né, atraía algumas coisas, sabe, ficava meio pessoal, nossa, que é isso, né, e lá foi na nossa amiga Grécia, ali de Tales de Mileto, que apareceu aquela palavra elétron, certo, que significa âmbar, tá? Curiosidades. Elétron, a palavra grega, significa âmbar, tá? Que mais? Aqui está nosso amigo Tales de Mileto, né? E aí ele percebeu, nossa, por que será que está acontecendo isso? Eu esfrego ali na pele, né, num material ali que era da roupa que ele estava ali, e atraía algumas coisas, né, umas peninhas, qualquer outra coisa assim. E aí, então, surgiu o conceito de eletricidade, começaram a investigar a respeito, sabe? E qual foi esse conceito? Chegaram à parte aqui de carga elétrica, né? A carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas elementares que constituem o átomo. E esse átomo, nossa, professora, eu já ouvi isso, é na química. Sim, meus amigos, tem um momento que a química e a física se dão as mãos e passeiam pelo parque juntos. E fazem até um grande piquenique.
Isso é chamado uma matéria físico-química. Vocês não têm essa matéria especificamente, mas tem um momento que você vê ali, opa, eu tô na onde? Eu tô na física, eu tô na química. Se você quer de paraquedas, às vezes, alguns temas, você vai achar ali, nossa, eu tô tendo aula de química. Ou então, até na física, eu tô tendo aula de física. Não, mas é porque tem um momento que as duas estão ali. Então, a mesma coisa que você aprende, você deve já ter aprendido isso na química, né? O átomo é constituído de prótons, nêutrons e elétrons, né? A gente tem essa representação aqui, né, do átomo, certo? Os nêutrons, nêutron vem da palavra nêutron, ali, os prótons e os elétrons que ficam nas camadas externas, né, rodando. Os prótons e os nêutrons localizam-se numa região central, eles estão lá no centro aqui, né? Nossos amigos coloridos aqui, azul e vermelho, certo? Denominado núcleo do átomo. Enquanto os elétrons se movimentam-se ao redor do núcleo, a chamada eletrosfera, certo? Pois bem, aí então, né, esse é um conceito bem básico da eletricidade. E ainda falando de introdução, só puxando um pouco do magnetismo, que vocês vão esbarrar lá na frente, em agosto, por aí. O magnetismo surgiu também porque aí em pedras, já não era mais uma resina de um fóssil, agora era em pedras, certas pedras tinham natureza de atrair o ferro, tá? Isso foi 2000 antes de Cristo. Pastores de ovelha foram percebendo isso. Nossa, essas pedras têm a força, né? Tava ali, tá indo ferro. E nós já sabemos que isso foi do início do magnetismo, né, os ímãs, né? Não vai ser o momento que a gente vai falar sobre isso, mas já adiantando aqui, faz parte da história do estudo da eletricidade, tá? Continuando, eletromagnetismo é o quê? Eletricidade mais magnetismo. Quando a gente for esbarrar em eletromagnetismo, né, só cortar aqui na fatia, né, passar o facão, eletromagnetismo, eletricidade mais magnetismo, tá? Que aí foi em 1820, esse carinha aqui, que quando ele estava navegando, observou ali que a corrente elétrica influenciava na bússola. Não sei se vocês já fizeram esse teste, uma bússola, que você passa ali um ímã em volta, ela fica doidinha. Então, vamos lá? Continuando ainda um pouco de história, nomes que vocês vão ouvir bastante ainda por este ano, Ampère, Faraday, Lenz e outros. Eles lograram uma descrição essencialmente completa de ação magnética da corrente. E Maxwell, que foi o cara que revolucionou o eletromagnetismo, porque ele trouxe matematicamente essas fórmulas. Tem um episódio de Cosmos, não sei se vocês já assistiram Cosmos lá do Tyson Grayson, lá do Netflix, aquele negão físico. Tem um episódio dele que ele fala muito bem nessa parte. Ele começa falando do nosso amigo Faraday, só que Faraday, ele era um físico experimental. O que é isso, professora? Ele só trabalhava com experiências, tá? Ele realizava as experiências. Ele até entendia porque aquilo acontecia, lógico, né? Mas ele não tinha a parte teórica, as fórmulas matemáticas por detrás. Infelizmente, por ele não ter isso por muito tempo, e o episódio mostra isso excelentemente, por muito tempo, Faraday foi desconsiderado. Achavam ele mais um mágico. Ah, é um mágico aí fazendo os experimentos loucos. Entendeu? E ele foi muitas vezes desprezado e menosprezado por isso. Mas aí, então, o Maxwell, nosso amigo aqui alemão, ele viu as experiências e, através da matemática, do cálculo, ele começou a transformar aquilo em equações de Maxwell, que leva o nome dele. E aí, então, surgiu, de fato, as leis do eletromagnetismo. Mas o nosso antecessor aqui foi nosso amigo Faraday, experimental. E depois, por muito tempo, né, a física considerou a física experimental. Tanto é que, atualmente, né, e desde muito tempo, é um ramo também que a pessoa pode vir se especializar. Um mestrado, uma pós, um doutorado. Tá? Ele não é desconsiderado. Tem uma outra curiosidade para também, se vocês, não sei se alguma alma já viu a série The Big Bang Theory, o Howard, ele é um físico experimental, tanto é que o Sheldon não aceita muito ele, sempre está tirando um pouco ele, entendeu? Ele é um experimental. Ele e o outro lá, que esqueci o nome também, eles trabalham muito com experiências. Então, ainda tem um pouquinho de rixa, mas é uma rixinha bobinha, tá bom?
Vamos lá. Descobriu que a luz, Maxwell, então, descobriu que a luz é de natureza elétrica. A velocidade pode ser e magnéticas. Lembrando, gente, essa aula vai estar em PDF, ali também no Siga. Então, óptica relacionada com eletromagnetismo são ondas eletromagnéticas, o rádio, certo? Também vamos esbarrar com o rádio, tá? Vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. Eu acredito, eu não sei se vocês já no curso de eletroeletrônica já esbarraram com isso, tá? O primeiro sistema elétrico, geração, transmissão e carga foi desenvolvido em 1882 em Nova York por Thomas Edison, beleza? Foi o criador da rádio. Vamos então falar o foco de hoje. O foco de hoje é eletricidade. Ali a gente deu uma introdução do que é eletricidade, do que é eletromagnetismo, o que é magnetismo. Quem for os caras, os nomes para você dar ali para o seu animal. Vem ali, bem iniciativo. Vamos então diretamente falar sobre eletricidade. Atenção, everybody. Pois bem, eletricidade é uma forma de energia, um fenômeno, que é um resultado da existência de cargas elétricas. Ah, não me diga. A teoria de eletricidade e seu inseparável efeito magnetismo é provavelmente a mais precisa e completa de todas as teorias científicas. O conhecimento da eletricidade foi um impulso para a invenção de motores, geradores, telefones, rádio e televisão, raio-x, computadores e sistema de energia nuclear. Ou seja, a eletricidade, sim, é uma necessidade para a civilização moderna. Galera, até puxando até para outros temas, você vai ver tanto geopolítica, parte de histórias, blá, blá, blá. A eletricidade, realmente, quando veio a eletricidade para a sociedade, para a humanidade, houve, sim, um boom de desenvolvimento, tá? Isso é fato. Tá bom? Olha só, a eletrodinâmica estuda as correntes elétricas, suas causas e seus efeitos. Neste momento, nós não vamos estudar eletrodinâmica, porque ali é corrente elétrica, circuito, coisas que acho que é já do day by day de vocês. Isso será um pouquinho mais para frente, creio que daqui 2 meses, tá? Mas para vocês terem uma diferença, tá? O que é eletrodinâmica? Só traduzir a palavra, gente. Às vezes, traduzir a palavra já te mostra ali o assunto. As correntes elétricas desempenham um papel fundamental no nosso cotidiano, correto? E a eletrostática, que é o tema que se começa a estudar eletricidade. O que é eletrostática? Só traduzir ali o que está ali escrito, eletroestática, ou seja, é uma coisa parada. O que é essa coisa? Vamos lá. Eletrostática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso estático e as interações atrativas ou repulsivas que ocorrem entre elas. Pode ser que nesse momento venha a ser um pouquinho mais chato para vocês. Nossa, professora, mas a gente sabe mais eletrodinâmica. Sim, vocês trabalham com circuitos todos os dias, então o conceito de eletrodinâmica de vocês é muito mais forte. Eletroestática, vocês vão esquecer por enquanto que as cargas elétricas se movem, tá? Elas estão agora em repouso, take it easy, todo mundo quietinho em repouso agora no assunto aqui de eletroestática, tá bom? Continuando, quais são os conceitos básicos de eletroestática? A eletricidade é responsável por estudar os conceitos que envolvem a carga elétrica. Já percebemos isso. E seus fenômenos. E assim é dividida a eletroestática, que trata das cargas em repouso, que será agora até creio que umas 10, 7 aulas, provavelmente. Depois entraremos na eletrodinâmica, que aí é showtime para vocês, né, que trata as cargas em movimento, todo mundo ali se agitando, uma parte que é o circuito elétrico fechado. Beleza? Aí você tem a eletrodinâmica e depois você tem o eletromagnetismo, que estuda os fenômenos que ocorrem no espaço que está em contato com uma carga elétrica. Beleza? Tranquilo, galera? Bom, vamos lá. Continuando então com eletroestática, os conceitos básicos. Tudo se inicia no átomo, tá? Que como nós vimos lá nos slides introdutórios, ele é composto por 3 tipos de partículas: próton, nêutron e elétrons. E uma característica especial: no núcleo
próton e nêutron, sem dúvidas nisso, né, gente? Tanto para física como para química, não tem que ter dúvida nisso, pelo amor de Deus. E outra coisa muito interessante, o próton possui massa considerável e carga positiva, tá? Nosso amigo positivo, tá? O nêutron, ele tem massa igual a do próton, olha a pegadinha aqui, ó, massa igual a do próton, beleza? E a carga é neutra, tá? Já na eletrosfera, né, que fica ali se mexendo, temos o elétron, que possui pequena massa e a carga vai ser o quê? Negativa, beleza? Lembrando que isso também vocês já devem ter visto em química. Vamos lá. Bom, continuando ainda nos conceitos básicos da eletrostática. Carga elétrica, o que é? Propriedade de algumas partículas de interagirem entre si. Por exemplo, o próton e elétron, eles se interagem entre si, tá? Nesse caso, a atração gravitacional praticamente nula e a elétrica, devido à carga elétrica. Temos que cargas de mesmo valor se atraem, as de valor diferente se atraem, ou seja, elétron repele elétron, certo? Próton repele próton, e próton atrai elétron e vice-versa, tá? Os elétrons são responsáveis pela maioria das interações elétricas, tá? Quanto mais afastado do núcleo estiver o elétron, maior será a sua liberdade em seu deslocamento, facilitando essas interações. Eu acho que isso vocês já esbarraram com isso lá em química, não? Para fazer algumas relações, lembra? Porque se faz aquele 1 spin, 2 spin, 3 spin, 3 SP, negócio lá, tem a ver com isso. Você está fazendo a distribuição, que é a palavra eletrônica, entendeu? Ou seja, se ele mais afastado esse elétron estiver do núcleo, mais liberdade terá ele em seu deslocamento. Então, tá certo? Continuando. Vamos falar aqui eletrização de um corpo. Dizemos que um corpo encontra-se eletrizado quando há um saldo positivo ou negativo de elétrons, tá? Não é porque caiu do além alguma coisa em cima dele. Não, é porque esse corpo ele se encontra com saldo positivo ou negativo de elétrons, certo? Continuando. Vamos lá. Aqui a gente deu alguns exemplos aqui que acontecem. Não sei se vocês já perceberam. Tem alguns laboratórios que usam essa pulseira antiestática para não dar choque, né? Tem até alguns, não é só pulseira, coloca no tênis um negócio de borracha para você não ficar dando choque por aí, tá certo? Porque isso são situações que acontecem. Às vezes você tá voltando para casa lá, todo alegre, feliz, contente, sorridente, vai abrir a porta e leva aquele choque gostoso, né? Isso são eletrizações que acontecem no corpo, tá? Lembrando, eletrizações vai ser o quê, né? Como a gente viu no slide anterior. Ele é o quê? Dizemos que um corpo se encontra eletrizado quando há um saldo positivo ou negativo de elétrons, tá certo? Por isso, alguns efeitos desses do dia a dia acontecem. E por isso, quem trabalha em laboratório de eletrônica tem que usar ou uma cinta antiestática ou aquele negócio no sapato, tá? Vamos lá. Um átomo que perde um elétron passa a ser chamado de íon. Olha a química aqui aparecendo de novo. Dizemos que um corpo está eletriçado quando os átomos que o compõem receberam ou perderam elétrons, certo? Ou seja, o corpo é considerado eletrizado quando ele recebeu ou quando ele perdeu elétrons, tá? Vamos lá. O corpo eletricamente neutro. Corpo eletricamente neutro necessariamente quer dizer que não tem carga? Das NIST, são as grandes pegadinhas que você vai esbarrar. Um corpo eletricamente neutro não é porque não tenha nenhuma carga, não é isso. Observa bem. Quando um corpo qualquer apresenta número de prótons igual ao número de elétrons, dizemos que o corpo está eletricamente neutro ou simplesmente neutro. Ou seja, não quer dizer que ele não tem carga nenhuma, porque carga ele tem, mas tanto os prótons e os elétrons estão em mesmo número, tá certo? Isso é uma da pegadinha clássica, tipo Corinthians e Palmeiras, que acontece geralmente tanto em Enem, em qualquer outro vestibularzinho por aí,
tá? É pegadinha. Nesse caso, ele terá carga elétrica total nula. Por quê? O número de prótons é igual ao número de elétrons. Beleza? Bom, aqui a gente tem alguns exemplos, né, que eu vou mostrar para vocês, como a gente fala, ó, corpo eletricamente neutro. Existem exercícios assim, de considere, diga se o corpo está neutro ou se o corpo está positivo ou negativo. Vamos lá, quanto mais tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 prótons. Quanto elétrons? 1, 2, 3, 4. Então, eles estão em mesmo número, ele está neutro. Nesse outro caso, ele tem mais cargas positivas, mais prótons, correto, do que elétrons. Então, esse corpo está eletrizado positivamente. E já esse aqui, ele tem mais elétrons, mais cargas negativas e poucas cargas positivas. Então, ele é um corpo eletrizado negativamente. Certo? Galera, vocês estão comigo ou estou no ML? Somebody? Somewhere? Certo, professora. Valeu. Danke. Professora, tamo aí. Danke, Genshan. Vamos lá, continuando. Pois bem, vamos aqui esbarrar para o princípio fundamental da eletrostática. Acho que vocês já perceberam que na física sempre tem um princípio fundamental de não sei o quê. O princípio tem um princípio. O princípio fundamental da eletrostática, então, qual que vai ser? É este daqui. Corpos de sinais iguais se repelem, correto? Se repelem. E corpos de sinais diferentes se atraem. Esse é o princípio fundamental da eletrostática, tá? Então, vai vir bastante alguns enunciados aqui para frente, quando a gente esbarrar em alguns exercícios, né? Duas cargas que não se sabem o seu sinal se repeliram. Bom, você já matou ali na charada ali o que aconteceu. Bom, se elas estão se repelindo, então elas são de corpo, elas têm sinais iguais. Agora, se elas forem elétrons ou prótons, aí mais para frente você tem que descobrir ali. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Bom, cargas de sinais iguais, novamente reforçando, porque é um princípio, tem que estar ali na veia. Cargas de sinais iguais se repelem, de sinais diferentes se atraem. A razão de semelhança é devido ao sinal. Gente, isso é importante. É devido ao sinal e não à quantidade. Então, mesmo, então, professora, se fosse aqui menos um elétron e aqui fosse menos 10, eles se repeliriam da mesma forma. Não é a quantidade, é o tipo de carga, é o tipo de sinal, tá certo? Isso também é uma outra pegadinha que pode acontecer. Às vezes vai estar ali naqueles enunciados loucos, eles se repeliram com mais força porque os dois tinham a quantidade X, alfa, beta, é isso. Não, isso não tem nada a ver. O efeito se dá por causa que, pelo princípio fundamental, cargas de sinais iguais se repelem e cargas de sinais diferentes se atraem. Certo? Não estou falando de quantidade, estou falando do tipo de carga. Beleza? Então, anotado aí no seu pergaminho, mais essa casca de banana que às vezes aparece. Continuando, então. Vamos lá, temos a matéria, resumindo até agora que vimos, temos a matéria ali, né, na eletricidade, que é o átomo, certo? Estamos estudando o átomo, que no átomo temos o nêutron não tem carga nenhuma, o próton, ele é o positivo, o elétron é o negativo. Vamos para algumas observações aqui. A matéria em seu estado normal, ou seria um corpo, tá? Quando eu falo matéria, contém quantidades iguais de cargas elétricas positivas e negativas. Por isso, às vezes, você deve perceber que você não leva choque todo dia, nem à toa, né? Ou, às vezes, do nada você foi encostar um negócio, nossa, gente, o que eu fiz, né? Que eu levei um choque, né? Então, ali mais para frente, alguns slides eu vou falar sobre isso, mas o corpo normal, a matéria normal, em seu estado normal, ele vai estar em equilíbrio, quantidades iguais, tanto positivo e negativo, tá bom? Matéria é material carregado positivamente ou negativamente em termos de carga líquida, né? Quando você carrega ali aqui o corpo, mais para frente vai ter algumas experiências que a gente vai trabalhar sobre isso. E aqui eu já falo bem suavemente, né? Vamos ter alguns processos de eletrização. O processo de fricção ou atrito não cria cargas, tá? Mas apenas transfere de um material para o outro. Nós vamos já daqui a alguns slides
ou é na próxima aula, que especificamente eu vou falar de processo de eletrização. Às vezes você fala, ah, eu vou esquentar minha mão, né, estou passando uma carga para outra mão, né, eu estou ali criando energia na minha mão. Não, você não está criando nenhuma energia quando você esfrega suas mãos para você se esquentar, você está transferindo de um material para o outro, né. Logicamente, quando você esfrega por ter o atrito, já é outra coisa, tá? Mas aqui na nossa parte de eletricidade, não é que você vai criar cargas, tá? Você só estará transferindo de um material para o outro, tá? Vamos lá, os portadores de carga elétrica são elétrons, certo? Que transportam a carga negativa, íons, que dos íons nós temos o cátions e o ânions, isso às vezes tem alguns probleminhas que gostam de ter essa abertura. Os íons podem ser cátions ou ânions, que transportam cargas positivas, e os ânions transportam cargas negativas. A unidade de medida de carga elétrica no Sistema Internacional, no SI, é o Coulomb, nosso amigo Coulomb, representado pela letra C em maiúsculo. Esse Coulomb foi um físico francês, Charles Augustin Coulomb, certo? Esses são nossos portadores de carga, tá? Falando agora de carga elétrica especificamente, a Lei de Conservação das Cargas enuncia que as cargas de um corpo em equilíbrio, ou seja, existe dentro de um átomo em equilíbrio a mesma quantidade, lembra? Quando eu falo que o corpo é neutro, posso também dizer que está em equilíbrio. Eu tenho a mesma quantidade de elétrons e de prótons. Quando há o contato com cargas diferentes, tende-se ao equilíbrio, tendendo uma a ceder e outra a receber, tá? Mais para frente a gente vai esbarrar nisso, né? Tem aqueles casos lá de processo de eletrização, o corpo está ali em equilíbrio, se aproxima uma barra positiva. Qual que é a tendência da natureza? Encontrar o equilíbrio, ou seja, ele vai distribuir as cargas, ceder ou receber, até que se atinja o equilíbrio. Por isso que às vezes você leva algum choque sem perceber, porque naquele momento você ou está eletrizado positivamente demais ou negativamente demais, e o corpo precisa se equilibrar. Aí, dependendo do material, mais para frente, quando a gente vai falar condutores, mal condutores, dependendo do material, ele encontra ali uma oportunidade para se descarregar. Por isso, também, nessa aula ainda vou falar algumas curiosidades, tem aquele chamado fio terra, porque você acha ali naquelas instalações, já que vocês são eletroeletrônicos, tem que ter o fio terra. Por que tem que ter o fio terra? Porque em algum momento, se houver alguns desequilíbrio, o fio terra entra em ação para equilibrar aquela situação. Tá certo? Vamos lá. O que pode acontecer é que, por algum processo, podemos fazer um material ganhar ou perder elétrons, formando íons. E foi naquele slide anterior, que são os transportadores de cargas. Cátion é o maior número de cargas positivas. Ânion, maior número de cargas negativas, tá? Continuando. E aqui a gente tem nossa carga elementar e quantidade de carga elétrica, que realmente é bem igual à química, tá? Que é o Q maiúsculo, quantidade de carga elétrica de um corpo é dada pela expressão Q maiúsculo igual mais ou menos N vezes E, que Q maiúsculo é quantidade de carga elétrica, E é a carga elétrica elementar, ou seja, pode ser elétron, próton, certo? Ele vai falar ali no enunciado, e N é o número, correto? É o número ali que você vai ter de prótons, acho que eu perdi aqui, isso vai ter de prótons ali, tá? De prótons ou elétrons em excesso. Tá certo? Essa, por enquanto, às vezes ficam preocupados, qual é a equação que a gente vai trabalhar nesse momento? Gente, tudo vai estar parado. Então, vai ser essa equação paradinha por enquanto, tá? Mas suave na nave, que nada de se descabelar, tá? E até tem que decorar essas tabelas. Bom, gente, acho que a única coisa que a gente mais usa, e às vezes geralmente fica bem habituável, é o valor da carga do elétron, né? Que é menos 1,6
e 0,2, geralmente que as pessoas usam, vezes 10 a menos 19 coulombs, tá bom? Bom, tipos de materiais. Como eu já adiantei para vocês, tem alguns momentos, né, que você vai descarregar ali, né? Que dependendo do material você leva o choque, ou às vezes a pessoa fala, nossa, você está dando choque demais, vai lá para a terra, lá descalço, andando na grama. Bom, olha só. Tipos de materiais. Dependendo do comportamento das cargas elétricas nos materiais, podemos classificá-los em condutores, isolantes dielétricos e semicondutores. Nos condutores, as cargas elétricas podem mover-se livremente no material, ao contrário do que ocorre nos isolantes, tá? Vamos lá, exemplos de condutores. Metais, cobre, prata, alumínio, eletrólitos, etc. Por isso que vocês devem perceber, né? Os circuitos elétricos são feitos em cobre, são feitos em prata, né? Ou então, dependendo aqui, vai muito da qualidade do material, né? O alumínio é mais barato. O cobre já tem um valor, correto? Principalmente transmissões de telefone, de internet. Infelizmente, tem ocorrido até roubos, porque o pessoal pega o quê? O cobre. Certo? Ele é um bom condutor. Eletrólitos, né, são aqueles do princípio lá, pega um carro lá dos anos 80, na bateria, a bateria do carro era feita com essa base, depois surgiu umas propagandas na época dos anos 90, no final dos anos 80, eu era criança, dizia, a bateria nunca requer água, né, porque aí a bateria já não era mais de eletrolitos, tá? Os isolantes, exemplos de isolantes, vidro, borracha, etc. E semicondutores, silício, germânio, etc. Os materiais que conduzem bem a eletricidade geralmente também são bons condutores de calor. Lembra, vocês devem lembrar na aula de termo, né? Tinha a rola, né? Que era um estudo lá agora era resistência vezes o Rho, certo? Que era conectividade ou tipo de material, o L, que era o comprimento e a área, e você tinha ali, e você ligava ali para parte térmica, né? Tinha lá o quimacete, essas coisas. Aqui também é um momento da física que às vezes você vai esbarrar com a parte termo. Não é à toa que a resistência elétrica do seu chuveiro, você tem ali tanto a eletricidade, matéria que estamos vendo aqui, porque correm elétrons ali naquela resistência, certo? E você tem o esquentar aqui, o bom condutor de calor, por isso esquenta a sua água, tá? Ou seja, é interessante na física que você vai vendo as peças do quebra-cabeça vão se encaixando e você vai compreendendo melhor porque você vai aprendendo certas coisas. Por que eu digo isso? Porque em vestibulares mais cabulosos, né, naquelas provas abertas, eles gostam de misturar dois temas ao mesmo tempo, principalmente física, um pouco de termo com um pouco de eletricidade. Aqui é um prato cheio para isso, tá? Quando a gente mexe com eletricidade, é um prato cheio ter um pouco de termodinâmica, tá bom? Continuando. Semicondutores e supercondutores. Semicondutores, cristais de condutividade elétrica intermediária entre bons e maus condutores. Supercondutores, que apresentam condutividade elétrica superior à de outros materiais conhecidos, tá? Isso tem até uma tecnologia um pouquinho avançada. Bom, vamos lá, que a gente tem um exemplo, né? Condutores elétricos, né? Que até animam um pouco, né? Vocês estão até acostumados, né? Porque tem porque os fios são de cobre, certo? Então, vamos lá falar bonitinho. São materiais que apresentam condutores de cargas elétricas, elétrons ou íons quase livres, que facilitam sua mobilidade dos mesmos em seu interior. Então, os elétrons passeiam ali, super felizes ali, sabe? São considerados bons condutores, materiais com alto número de portadores de cargas elétricas livres e que apresentam alta mobilidade desses portadores de cargas elétricas, certo? E a gente tem mais exemplos, isolantes ou dielétricos. Às vezes você vê, nossa, né, tem alguns postes que tem essas coisas ali, que bonitinho, eles enfeitaram pro Natal. Não é bem isso, não. Vamos lá. Os materiais isolantes se caracterizam por não apresentar portadores de cargas elétricas para movimentação. Nesse material,
né, ou nesses materiais, a mobilidade dos portadores de carga elétrica é praticamente nula. Então, nosso elétron, a carga elétrica não faz ui, não, ela fica, e agora? Entendeu? Não dá para mexer. Ficando mesmo praticamente fixo em seu anterior. Então, galera, parou tudo aqui, parou tudo, muita alegria, certo? Exemplos: borracha, madeira, água pura. Bom, tem uma curiosidade aqui, né? A série Triboelétrica, né? Acho que talvez até vocês conheçam isso já no seu dia a dia. A série Triboelétrica foi criada para classificar os materiais que se eletrizam por atrito, que é um dos temas mais para frente que a gente vai brincar aqui de tipos de eletrização. Quanto à facilidade de trocar as cargas elétricas, a série triboelétrica é, portanto, um termo utilizado para designar uma listagem de materiais em ordem crescente quanto à possibilidade de perder elétrons. Ou seja, quanto maior a facilidade de adquirir cargas positivas, mais alta é a posição que ocupa na tabela. É o caso do atrito entre a lã e PVC, certo? PVC, quem não sabe, é o vinil, certo? Aquele cano lá, tigre, né? Conexões tigre. Desse modo, foram classificados conforme o quadro abaixo. Aqui a gente tem, né, PVC, aqui temos a pele humana seca, depois tem toda a parte, a lã, tá aqui, fibras sintéticas. É até engraçado, às vezes até fibras sintéticas, dependendo do dia, principalmente quando o dia tá muito seco, você vai tirar a blusa, você sente até uns estalos, né? São fireworks, né? Não, são alguns estalos ali de atrito, né? De eletrização. Por isso, quando você ouve aqueles barulhinhos, cuidado na onde você vai encostar. Encosta direto na porta para descarregar, que ali você já eletrizou ali, em algum momento você pode achar que você vai dar choque a alguém ou levar, tá bom? Vamos lá. Observações. Observação 1. A Terra é condutora e, por ser extremamente grande, pode funcionar como uma fonte ou uma consumidora inesgotável de elétrons. É aquele lance que eu já adiantei para vocês, o chamado fio terra, tá? Ela vai tanto funcionar como fonte ou como consumidora ali da situação. Lembrando sempre, a tendência aqui do universo, a tendência do universo é se equilibrar. Correto? Vamos lá. Observação 2. A natureza procura sempre, olha só o que eu falei antes, manter em equilíbrio. Doa elétrons em excesso, tá? Sempre procura se manter em equilíbrio. Indução funciona como uma fonte de energia elétrica. Aqui é só o cantei aqui que a gente ainda não vai falar de indução, mas eu não sei se talvez vocês já ouviram falar essa palavra antes, né, já que vocês são dessa área. Bom, curiosidades, vamos falar sobre o trovão. O trovão é uma das coisas muito bonitas, tá? Tem alguns países até que nem tem isso, e até quando vem para cá eles ficam olhando e ficam fascinados. Vamos lá, trovão, relâmpago, né? Mas trovão é uma diferença. O trovão é uma onda sonora provocada pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga de retorno. Ele atinge temperaturas entre 20 e 30 mil graus Celsius em 10 microsegundos, ou seja, 0,00001 segundo. Por isso que o negócio ali queima mesmo, entendeu? Já não sei se já viram a experiência de uma árvore levar um trovão, um relâmpago ali. Um trovão é tenso. O ar aquecido se expande e gera duas ondas. A primeira, uma onda violenta, né? É uma violenta onda de choque supersônica, com velocidade várias vezes maior que a velocidade do som no ar, e que nas proximidades do local da queda é um som inaudível para o ouvido humano. Por isso, às vezes, está chegando alguma tempestade, os cachorros ficam loucos. Isso fica, nossa, está acontecendo, gente. Ele não é nem um ventinho, mas você está vendo que tem uma nuvem negra bem para lá, porque eles escutam, né? Na nossa audição a gente não escuta, mas eles escutam, tá? Aí nós escutamos a segunda onda, que é uma onda sonora de grande intensidade e a distâncias maiores. Essa constitui trovão audível, tanto é que tem até aquele lance, né? Como vocês sabem, a velocidade da luz chega primeiro, né? A velocidade da luz é 3.000, agora nem lembro tudo, mas é bem grandona,
não muda a velocidade da luz. Então, por isso que nós vemos primeiro o relâmpago, certo? Aquele clarão, e depois você escuta o som, porque a velocidade do som é 300 metros por segundo. Tem até aquele lance, você vê o clarão, você até conta 1, 2, 3, e aí quando você ouve o... Aí você, opa, 3, então é 300 dividido, são 3 segundos, nossa, foi a 100 metros daqui. Dá para você até saber aonde foi o trovão, onde ele caiu, tá? Olha lá, que a gente tem alguns exemplos. Raio, trovão e relâmpago, é uma descarga, né? Como chama? A nuvem, ela tá ali, não está equilibrada, correto? Ela não está equilibrada, então ou a nuvem se aproxima da superfície da Terra, como a gente viu naquela observação, a Terra, que lembra, ela é uma grande fonte ou consumidora. Então, a nuvem, nossa, lembra, todo o universo tem que estar em equilíbrio. E aí ela, vou me descarregar aqui, eu tô demais aqui. E ela se descarrega, tá? Ao se descarregar, ela já entra em equilíbrio, certo? Isso é um grande conceito do raio, trovão e relâmpago, tá bom? O raio, trovão e relâmpago, outra curiosidade também, caso vocês não saibam, acontece muito em países tropicais, né, que tem essa variação de temperatura, de umidade. Em países que são muito secos, não tem esse tipo de efeito, tá? Principalmente o deserto mais seco do mundo é no deserto do Atacama, no Chile. Lá não tem formação de nuvem. Eu já estive lá, gente, não tem nuvem nenhuma, tá? Porque não tem essa variação térmica, tá? Para ter esses tipos de efeito. E por isso lá também estão os maiores telescópios, radiotelescópios de estrelas para observação, tá? Porque as nuvens, não sei se vocês já tiveram experiência de ver algum telescópio, o meu amigo tem trabalho que mexe com isso também, as nuvens atrapalham, tá? As nuvens atrapalham, poluição luminosa atrapalha, quanto mais a cidade maior, né, maior a cidade, movimentada, uma metrópole, ela é muito iluminada, também atrapalha para a observação, e aí, então, quanto mais afastado você está, você vê melhor as estrelas, correto? E também, se você está num ambiente que não tem tanta criação de nuvens, mais fácil também você ter essa observação, certo? Bom, vamos para algumas curiosidades aqui, verdades e lendas sobre raios. Olha lá, verdade. Os raios podem chegar ao solo a até 15 quilômetros de distância do local da chuva. Ou seja, não é porque o raio tá com um raio que vai chover. Não, às vezes a chuva é a 15 quilômetros de distância. Tá chovendo lá, mas tá caindo raio aqui. Legal. Lenda, sapatos com sola de borracha ou pneus do automóvel evitam que a pessoa seja atingida por um raio. Gente, isso é lenda. Isso é lenda. Vamos lá, verdade. Solas de sapato ou pneus não protegem contra os raios. No entanto, veja bem, a carroceria metálica do carro dá uma boa proteção a quem está no seu interior sem tocar em partes metálicas. Mesmo que o raio atinja o carro, é sempre mais seguro dentro do que estar fora dele, tá certo? Lenda, as pessoas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas. Isso é lenda, gente, isso é lenda. A pessoa, às vezes, né, infelizmente, às vezes nem sobrevive. Verdade. As vítimas de raios não dão choque e precisam de urgente socorro médico, especialmente reanimação cardiorrespiratória. Porque, gente, nosso corpo, ele é 80% água. Olha a aula de biologia junto aí, galera. Por isso, bebam água que seja no mínimo 4 litros até 7 horas da noite, tá? A água esfria o cérebro também, a água é importante, gente. Então, imagina, e todas as nossas reações químicas se dão através do sangue, que ele é composto praticamente com água, correto? Quando você é atingido por um raio, você tem uma descarga elétrica enorme, enorme, por isso muitas vezes a pessoa para de bater o coração, porque o corpo ele é esperto, o corpo ele é inteligente, ele desliga a máquina, é como se fosse quando volta a energia, quando cai a energia na sua casa e volta, dependendo do computador, ele é inteligente.
às vezes não volta com a energia que está acostumada, às vezes vem um pico, né, de tensão muito alto que pode queimar. Tem computadores que são inteligentes e não queimam, e tem outros computadores, felizmente, que queimam. Ele tem um sistema ali que ele vê, opa, aqui está uma tensão aqui maior, vamos equilibrar o negócio aqui, né, que mudou o caldo aqui, engrossou. O corpo é a mesma coisa. Por isso, né, que ele fala reanimação cardiorrespiratória, tá? Vamos aqui na lenda. Um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Isso é lenda, tá, gente? Verdade, não importa qual seja o local, ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Isso acontece até com pessoas. Bom, eu nunca tive a experiência de conhecer a pessoa que levou sempre 3, 4 raios, mas coitada da pessoa, né? Dica sempre, você aqui tem muitos campos, né? Se tá chovendo, não, um raio não vai esconder debaixo da árvore, mon chéri, s'il vous plaît, bom dia, não vai lá. Ah, não tem aonde, nem um curral, nem whatever que seja, nem um teto. Deita no chão, deita no gramado, tá? Não venha ser um pico para atrair. E mais lá na frente, talvez a gente esbarre com alguma, que é a teoria das pontas, tá? Bom, e também se não está chovendo, não caem raios. Isso é uma lenda, né? Às vezes tem tempestades, são chamadas tempestades secas. Isso até às vezes acontece muito em alguns países quando tá verão, principalmente na Europa e também nos Estados Unidos. Tá seco demais no verão e tem, às vezes, tempestades ali secas, certo? E cai raio na terra e como tá no verão, a vegetação tá seca, tem os incêndios. Bom, galera, próxima aula, que é dia 7/5, entraremos em processos de eletrização. Caramba, nossa, quanto tempo. Temos bastante tempo. Como eu disse para vocês, eu ainda tô me acostumando como eu levo a aula aqui, tá? Por isso que a aula aqui ficou bem rápida, tá? Bom, vou parar aqui a nossa gravação. Valeu.